E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, nós estamos aqui hoje para falar sobre a portaria número 148 de 7 de junho de 2022 do Ministério do Meio Ambiente, MMA. Essa portaria ela vem trazendo aí a proibição da pesca de dois peixes, os quais são nativos aqui da bacia do Rio São Francisco. O nosso rio Urucuia é um dos seus afluentes. Esses dois peixes são o surubim e o pocomã, o mais conhecido pocó. O surubim ele foi proibido em si porque ele tem em várias bacias, vários rios do nosso Brasil. Então ele foi proibido em todo o território nacional, assim como na bacia do Prata, como no rio Paraná, como na região aí dos rios do norte, da Amazônia, Araguaia, Rio Negro, Solimões, enfim. O surubim ele foi proibido em todo o território nacional. Os estudos que embasaram a nova lista de animais protegidos, no caso do surubim e do pocomã, vem do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que também é um órgão do meio ambiente, e também do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que ambos são órgãos que estão aí ligados ao meio ambiente, à proteção do meio ambiente. Esses órgãos estão colocando estes peixes na lista de extintos devido a alguns critérios que eu vou estar falando para você aqui. Alguns estudos, alguns levantamentos, eles sempre são feitos para que haja uma base, para que haja essa proibição para a preservação de uma espécie. E como que funciona esse levantamento para que haja uma proibição de uma determinada espécie? Com o decorrer dos anos, muitos animais chegaram a algumas fases difíceis aí na lista da extinção. Alguns já chegaram a ser extintos, outros estão na fase de quase ameaçados, outros estão na fase de vulnerável, outros na fase em perigo, ou criticamente em perigo crítico, ou extinto na natureza, ou até mesmo extinta completamente. Primeiramente, para uma espécie estar em perigo, é quando a espécie vai diminuindo, pouco se reproduzindo, a espécie vai ficando em perigo, aí a espécie vai diminuindo mais, vai ficando ameaçada, vai passando por algumas fases até a espécie, às vezes ela chega a um ponto de estar extinta na natureza, ou seja, só tem em cativeiro, mas na natureza já não se encontra mais daquela espécie. Até chega um ponto em que a extinção ela chega a 100%. Você não encontra aquela espécie nem na natureza e nem em cativeiro. Isso é muito preocupante. Então por isso os levantamentos eles são feitos. O peixe surubim hoje no rio Urucuia ele está na fase de ameaçado de extinção. Infelizmente, eu como pescador profissional estou constantemente no rio pescando. Já fazem 2 anos que eu não capturo um surubim. Alguns amigos aí que pescam no rio Urucuia e em lugares onde dá mais surubim me alegaram, como meu amigo Edson, ele mesmo comentou que esse ano conseguiu capturar apenas 2 surubim e era acostumado a capturar muito mais. Na região que ele pesca um local melhor de surubim. Então no rio Urucuia o surubim está realmente ameaçado de extinção e é um problema sério. A proibição da pesca do surubim no Urucuia eu acho algo positivo. Porém, infelizmente, não há uma fiscalização, eu digo, mais a fundo que possa ser algo para a preservação da espécie. Como no exemplo que o nosso amigo Edson dá aí agora, observe para vocês verem o que ele diz. Só tem uma coisa. Como proibiu a pesca do surubim, eu só quero que não faça igual a proibição da pesca do pirá. Fechou a pesca do pirá, deve ter mais uns 15 anos. Só porque não fiscalizou, até hoje não tem um pirá. Assim vai ser o surubim. Fechar a pesca do surubim e não fiscalizar, botar uma lei dura em cima aí, não adianta nada.
vai ficar sempre extinção de surubim. Então, se fechou a pesca de surubim, tem que fechar e fiscalizar para ver se rende ou não rende não, viu? Muito bem citado pelo nosso amigo Edson a questão do pirá, porque o pirá já tem muitos anos, 15 a 20 anos que foi proibida a pesca do pirá, e o pirá no rio Urucuia ele não rendeu, o pirá sumiu. Embora existem rios que existe uma abundância de pirá, onde os pescadores alegam que vão pescar e a maioria do peixe que pega é pirá e tem que soltar. Se às vezes acontecer de morrer em rede, tem que jogar fora e é um problema sério a questão do pirá. Em rio bem próximo daqui da região de Buritis, como no rio Paracatu, acho que aproximadamente 250 quilômetros daqui, a abundância de pirá é fora do comum, é muito pirá que tem lá. Então, às vezes, assim, na visão de um pescador profissional, gente que está no rio constantemente, a gente pensa o seguinte: fechar a pesca de um determinado peixe é bom para um balanço, porque essa pesca não é fechada eternamente. De maneira que quando o peixe começar a render novamente do rio, eu tenho certeza que a pesca volta a ser liberada novamente daquela determinada espécie. E se por acaso eles verem que ela está ameaçada de extinção, eles tornam a proibir. Isso aí é uma coisa muito boa dos órgãos ambientais. Porém, existem rios onde existe uma abundância de surubim ainda nos dias atuais. É bom que se mantenha nesses rios a pesca aberta e nos rios onde está bem ameaçado de extinção, a pesca seja proibida. Agora, quando eles proíbem e colocam cota zero para o país inteiro, fica complicado. Como por exemplo, no nosso rio é abundante as curimbas, os dourados, as traíras são os peixes que são mais abundantes aqui no rio Urucuia. Mandim, entre vários outros peixes que são abundantes aqui. Se por acaso eles fecham a pesca da curimba, por exemplo, no Brasil inteiro, sendo que o nosso rio tem abundância, eu acho que eles estão dando um passo errado. Porque existem rios onde tem abundância e existem rios onde não tem a abundância. E nesses rios onde tem abundância de certa determinada espécie de peixe, eu acho, na minha visão, que onde tem abundância deve continuar permitindo a pesca. Nós entendemos um pouco que existe a superpopulação de uma determinada espécie e existe também a extinção. Então são dois problemas sérios. Toda vez que uma determinada espécie de animal ou de peixe que seja, ela está superabundante em um lugar, às vezes acaba causando impacto no meio ambiente naquele local. Quando existe abundante uma maior determinada espécie de peixe, existe um desequilíbrio na fauna.